Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de imperfeições nos sólidos cristalinos são as seguintes. Primeiro, coletar os dados do enunciado da figura e depois aplicar os cálculos de forma direta. Vamos à primeira etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. Vamos ler o enunciado. Qual é a composição atômica, ou seja, a quantidade de átomos, de cada elemento, de uma liga que contém 20,185 kg de prata? Então ele já dá o primeiro elemento dizendo que é a prata e que a massa de prata dentro dessa liga é de 20,185 kg. 37,966 kg de ouro, então ele diz que o próximo elemento é o ouro, e a massa de ouro 37,966 kg. E por último, 2,404 kg de cobre. Então o terceiro elemento é o cobre e a massa de cobre é 2,404 kg. Como eu já tinha falado no exercício sobre a composição em peso, o ideal é que vocês sempre coletem da tabela periódica de cada elemento, vocês vão achar o peso atômico. Então veja, o primeiro elemento aqui é a prata. A prata ela fica localizada aqui, ó. Então o peso atômico dela é 107,87. 107,87 gramas por mol. Esse é o peso atômico da prata. Só que, um detalhe, existem exercícios que vocês não vão usar isso, mas esse é um caso que vocês vão, tá? Então, por isso que eu sempre falo, antes informação a mais do que informação a menos. Nesse caso aqui, toda informação será necessária. Agora, nós vamos encontrar o ouro. Geralmente, o ouro e a prata ficam sempre juntos aqui, ó. O ouro, símbolo AU. 196,97 gramas por mol. Então está aqui o peso do ouro, 196,97 gramas por mol. E por último, o cobre. O cobre até fica na mesma linha, os três elementos na mesma coluna, 1B. Então tá lá, o cobre é 63,54 gramas por mol. Tá? Então essas são as informações que a gente consegue pegar do enunciado e da figura da tabela periódica. A segunda e última etapa será aplicar os cálculos de forma direta. Então, temos aqui os valores e dados coletados pelo enunciado e pela tabela periódica. Agora, eu sei que o número de mols, ele é a massa do elemento dividido pelo peso atômico do elemento. Então, repetindo, o número de mols do elemento é a massa do elemento dividido pelo peso molecular do elemento. Então, vamos lá. Há uma observação importante, é sempre manter a massa em gramas, tá? Nesse caso aqui, veja que todas as massas que foram fornecidas pelo enunciado foram fornecidas em quilogramas. Como o objetivo é cortar unidades, então eu não posso cortar grama com quilograma, então mantenha sempre aqui a massa em gramas, tá? Então vocês vão converter essa massa que está em quilogramas para gramas apenas multiplicando elas por 1000, tá bom? Então, no primeiro caso, o número de mols de prata, tá? Nós vamos ter a massa da prata sobre o peso molecular da prata, o peso atômico da prata. Tá aqui, ó. Veja que antes era 20,185 kg, eu multipliquei por 1000, agora é 20.185 gramas, tá? 20.185 gramas dividido por 107,87 gramas por mol. Tá? Isso vai dar um número de mols de 187,123 mols, aproximadamente. Veja que eu não conseguiria cortar se fosse grama por quilograma. Como eu transformei tudo em grama, deixei lá a massa em grama, aí eu cortou grama com grama, ficou só a quantidade de mols aqui como resultado. Então, a mesma coisa a gente vai fazer com o ouro agora. Número de mols de ouro vai ser a massa de ouro sobre o peso do ouro. Massa de ouro, 37.966 gramas, dividido por 196,97 gramas por mol. Tá aí, número de mols de ouro, 192,75 mols, aproximadamente. E agora a mesma coisa, número de mols de cobre. Então, a massa de cobre sobre o peso do cobre. Multiplicando por 1000 lá, vai dar 2.404 gramas, dividido por 63,54. Então, o número de mols de cobre é 37,834 mols. Tá? Bom,
de posse da quantidade de mols em cada elemento, que eu acabei de encontrar, nós vamos encontrar agora a composição atômica, ou seja, a quantidade de átomos de cada elemento dentro dessa liga. A composição atômica, né, de um determinado elemento vai ser o número de mols deste elemento dividido pela soma dos demais número de mols dos outros elementos. Tudo isso multiplicado por 100. Veja, eu sempre vou estar trocando apenas a quantidade de mols aqui em cima da fração. Lá embaixo, né, indiferente do número de elementos que eu tiver, sempre vai ser a mesma soma. Tá? Então veja, ó, a composição em átomos de prata vai ser o número de mols da prata, então aqui ó, a prata vem em cima, dividido pelo número de mols da prata, mais o número de mols do ouro, mais o número de mols do cobre. Tudo isso multiplicado por 100. Substituo os valores, né? Eu acabei de calcular todos os números de mols, substituo os valores aqui, e temos aí uma composição em átomos da prata de 44,798% em átomos. Tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa com o ouro. Só que, veja, eu vou trocar apenas a parte de cima da fração, colocando o número de mols de ouro agora em cima aqui. Ó. O restante continua como está. Então, trocando apenas o número de mols de ouro, aqui em cima da fração, substituo os valores, e temos uma composição em átomos de ouro de 46,144% em átomos. Tá? E por último, né, composição em átomos de cobre, você substitui aqui a quantidade de mols de cobre em cima, o restante continua o mesmo. Né? Substitui os valores na equação, temos aí a composição em átomos de cobre de 9,058% em átomos. Como faço para tirar a prova real para saber se está certo? Né? Soma tudo. Né? O somatório de todos esses percentuais tem que fechar 100%. Né? A liga tem 100%. Né? Então, todas essas composições somadas tem que fechar exatamente 100%. Se fechou, aí sim a sua resposta está correta. O que isso significa? Né? Significa que nessa liga, né, 44,798% dos átomos é prata. Tá? 46,144% dos átomos é ouro e 9,058% dos átomos é cobre. E aí, pessoal, conseguiram entender o exercício? Espero que sim. Se você gostou e entendeu, deixa um like. Se não gostou, pode deixar um like também, não tem problema nenhum. Né? Dúvidas e sugestões, por favor, deixem nos comentários as dúvidas. Eu sempre respondo as dúvidas de vocês. Podem deixar também sugestões para vídeos futuros. Peço que inscreva-se no canal e ative o sininho, pois este é um canal que vai ter vários vídeos de engenharia. Estou postando vários aqui, né? Não só de ciência dos materiais, mas de outras disciplinas também dos cursos de engenharia. Então, seria isso. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.